bem-vindo mais uma vez. Vamos acompanhar os donos da bola, tanto São Paulo quanto Rio. Vamos ver o que o Neto fala. Olha, é só elogios, hein? E os donos da bola vai falar a respeito do clássico Flamengo e Vasco e onde vai ser, se vai ser realmente no Nito Santos ou não. Bora pro vídeo, mas antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, dá o joinha, ative o sininho para que as coisas aconteçam, beleza? Bora pro vídeo aí. E se você ainda não é inscrito, mais uma vez, se inscreve, se inscreve, se inscreve. Valeu? Bora pro vídeo. Preparados para ser campeão. Primeiro o Flamengo. Eu acho que é brasileiro de novo. Flamengo. Palmeiras e Flamengo. Não, Palmeiras, o time de hoje, para mim, não. Não, mas os reforços estão chegando. Não, tá, mas não chegou, Veloso. Estão chegando. Não, estão, mas não chegou, ô, Veloso. Facundo O Facundo é bom jogador. Ô, Veloso. Facundo é bom jogador. Ruim é o Gerson, né? Não, o Gerson Onde é é bom. Arrascaeta, né? O Gerson é O bom. Pedro, né? Né? Pedro volta agora, mês que vem. Já Você vai abriu. ver. Ó, hoje, meu irmão, não tem nenhum time sul-americano Mas deixa eu que falar. bata de frente com Ah, o Flamengo pra mim. Tem, Nicola? Concordo. Bateu o Flamengo na final. Não, isso há muito tempo, Veloso. nem Ah, tanto. Veloso. Com esse time não, Veloso. Desculpa. Sabe quantos gols o Com esse Flamengo... time bate? Não, hoje o Flamengo... Souza bate? Não, bate. O Palmeiras Não bate. chegou lá. Não bate. O Tudo Flamengo bem, Veloso. muito favorito. Tá, tudo bem, mas isso no time... Eu entendo o que você tá falando. Eu acho que se contratar Não, jogadores... chegaram reforços importantes. Quem? 2 zagueiros que não tinha. Quem? Chegou o Mikael e o Fux. Mikael. Pra compor elenco, mas estão por ali. Minha mãe Não tem joga. Só os meninos. Tá. Tem o Paulinho que tá se recuperando. Tá machucado. Paulinho é bom jogador, tá bom daqui a jogador. pouco tá lá. Bom jogador. E tá nessa negociação com o Vitor Roque. Ele é também. bom. É bom, O Paulinho. é Vitor muito bom. Roque é bom. Bom. Mas craque é o Estevão. O Paulinho e o Vitor Roque são muito O bons. Estevão é craque. Voltamos para lá. Duda Dal Ponte está conosco para falar um pouquinho da recuperação. Vou deixar os links de crédito na descrição, valeu, galera? Brasileira. Mas primeiro, interessa ao Flamengo. Eu tô falando do Pedro, que pode voltar em abril, hein? Não é isso, Duda? Boa tarde, bem-vinda. Craque. Não fez É falta. isso, Luiz. Muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Taon. Estamos no Ninho do Urubu porque hoje, mais uma vez, a gente pôde acompanhar o treino aberto do Flamengo. Teve na quinta-feira e hoje também estão 2 treinos mais ou menos em 6 dias. E a boa notícia do dia foi a gente ver o Pedro descendo com todo mundo, com os jogadores pro gramado. A gente pôde acompanhar só o aquecimento, mas toda a parte que a gente assistiu, cerca de 15 minutos, o Pedro fez normalmente. Ele, inclusive, trocou bola com os colegas, deu aquela corridinha, deu aquele pique. O Pedro ontem foi liberado pelo departamento médico para começar a preparação física. Ele fez a cirurgia no joelho esquerdo em setembro do ano passado, ele se machucou defendendo a seleção brasileira, aí passou por cirurgia e agora está retomando. É um processo gradual, um planejamento semanal, vai depender, claro, da resposta do Pedro, mas a expectativa é de que ele volte a jogar em abril. O primeiro prazo era junho, depois maio, agora abril. Então o Pedro está respondendo muito bem e essa é uma ótima notícia para o torcedor do Flamengo. Para a gente atualizar os outros jogadores que estão aí voltando de lesão ou que estão no departamento médico que a gente pôde acompanhar hoje. Alexandro e Juninho, os dois com problema na coxa. Eles foram para o campo junto com os colegas, ainda não fazendo toda a atividade, não estão reintegrados ao grupo. O Juninho já está em uma fase mais avançada, deve ir para a semifinal contra o Vasco, mas provavelmente só o segundo jogo. O Alexandro provavelmente fica para a final. Isso vai depender da reavaliação, claro, do departamento médico. Ayrton Lucas e De La Cruz. O Ayrton com dores no joelho, De La Cruz com um corte no pé. Os dois já estão recuperados e treinando normalmente. Vão para o jogo de sábado contra o Vasco. E aí, quem está realmente no departamento médico e está fora dos próximos jogos? O Michael e o Cebolinha. A lesão do Michael é pior. O Cebolinha se machucou agora no último jogo contra o Maricá. Saiu no primeiro tempo, tem uma lesão na coxa. O Michael foi na partida contra o Vasco, a posterior da coxa esquerda. O Michael vai demorar um pouquinho mais a voltar. É uma lesão um pouquinho mais chata que a do Cebolinha. Então, essa daí são as expectativas, os panoramas, né, para o próximo jogo contra o Vasco, que vai ser no Newton Santos, Luiz. O Flamengo queria que fosse no Maracanã, mas vai ser no Newton Santos essa partida, porque o mandante é o Vasco. E essa definição deu pano pra manga, né? Porque alguns jogadores do Flamengo e do próprio Vasco postaram aquela publicação
contra o gramado sintético, que quase todos os jogadores da elite do futebol brasileiro fizeram. Então isso daí já está gerando também algumas confusões nos bastidores. Duda Dal Ponte, obrigado pelas informações, ótima quarta-feira e bom restante de trabalho para nossa equipe aí direto do Rio de Janeiro. GE. Globo tem a matéria completa do que a Duda trouxe, tá? 5 jogadores do Flamengo no departamento médico em menos de um mês. Vamos do Rio de Janeiro agora para... Vamos falar de Flamengo, vai. Deixa eu falar de Flamengo. Vamos lá. Vocês gostam muito de fofoca, muita resenha. Deixa eu falar de futebol um pouco. O Flamengo treinou agora há pouco, tá? Na parte da manhã, por volta das 9h30. Fez aquele treino já pensando no clássico contra o Vasco, e foi bom, porque foi um treino aberto para a imprensa. A gente teve aqueles 15 minutinhos para ver um pouco do aquecimento, jogadores se preparando ali para o trabalho. E isso foi bom porque a gente viu que alguns atletas que a gente acreditava que estavam no DM, que estavam voltando ali de departamento médico, conseguiram ir ao gramado hoje, fizeram um pouco de atividade. Vou até passar aqui um pouco do cronograma do departamento médico em relação a esses atletas. Mas, por exemplo, o Pedro voltou a pisar no gramado essa semana. Ainda é um trabalho de transição, ele ainda está fazendo ali um trabalho à parte com o preparador físico, mas já volta a poder estar no gramado, fazer um trabalho diferenciado. Hoje tinha até uma imagem que o Tia fez aqui, o Leandro Abad fez, dele ao lado do Bruno Henrique e do Luiz Araújo. Imagino que o torcedor do Flamengo está com saudade de ver os três juntos em campo. Então, há uma previsão, digamos assim, não, ou pelo menos uma expectativa de que no próximo mês ele já seja reintegrado ao elenco, aí sim, para poder fazer atividades com o elenco de forma geral e que em abril ele possa então voltar a jogar pelo Flamengo. Mas além do Pedro, vou passar aqui um panorama sobre todos os atletas que estavam aí nessa transição de DM, alguns que estão voltando de lesão, tá? Nico de la Cruz não teve lesão, a gente já falou sobre isso aqui no programa, mas ele tinha um corte no pé, foi um acidente doméstico, estava tratando isso, cicatrização, o Flamengo até fez uma adaptação na chuteira dele ali para ele poder fazer as atividades. Está treinando normalmente, não deve preocupar para o jogo contra o Vasco no próximo sábado. A situação do Ayrton Lucas também não tinha uma lesão, eram dores no joelho da pancada, foi um trauma. Ele também já não sente mais as dores, já estava fazendo trabalho hoje com o grupo, vai ser reavaliado, mas também não deve preocupar para o jogo contra o Vasco no próximo sábado. Michael e Cebolinha, esses sim, lesões constatadas, não foram programados ainda, fazem trabalho na academia, não devem estar à disposição, não vão estar à disposição para o clássico contra o Vasco. Bom, fico devendo aqui, situação do Juninho. Juninho vai ser reavaliado diariamente. Edema na coxa, a gente sabe que ele está progredindo, já volta a fazer as atividades, está melhorando da dor também. Fez trabalho de aquecimento hoje junto com o grupo e a expectativa é que ele esteja liberado para o segundo jogo da semifinal. Em relação ao primeiro jogo, vai ser reavaliado amanhã, vai ser reavaliado novamente na sexta-feira, fazendo os exames normalmente todos os dias para saber se terá ou não condições. Expectativa então do Juninho para o segundo jogo da semifinal contra o Vasco. Tô devendo o Alexandro, passou aqui, vocês viram aí ao vivo no Donos da Bola. Alexandro faz um trabalho hoje com o grupo e fisioterapia, então 2 trabalhos durante a atividade de hoje. Vai ser reavaliado também diariamente para saber se terá condições de ser relacionado no jogo contra o Vasco. Agora há pouco, o Varela conversou com a imprensa, aquele bate-papo foi até bem descontraído. 2 questões principais em relação à conversa com o Varela. Falou sobre a escolha do Vasco, de levar o jogo para o estádio Newton Santos, vi que vocês falavam sobre isso no programa pouco antes da gente entrar, e ele falou que eles também não entenderam muito bem, até porque tinha aquele multirão de grama natural, jogar ou não em gramados sintéticos, e que o Flamengo não entendeu muito bem essa escolha do Vasco de jogar lá. Mas já que o jogo vai acontecer lá, é um campo diferente, mas que é diferente pro Vasco também. Varela até citou que se fosse o caso do Botafogo jogar lá, ele entenderia. Mas que pro Vasco o kick também é diferente, velocidade da bola também é diferente, então é um gramado diferente para os dois e que o Flamengo vai ter que jogar, decide no Maracanã. E uma outra questão que também foi debatida com o Varela é a questão da rivalidade nesse clássico. A gente sabe que o Vasco não vence o clássico desde 2023, desde março, ou seja, há quase 3 anos o Vasco não vence esse clássico. Então se ainda há uma rivalidade, como o Flamengo encara esse tipo de clássico contra o Vasco, Varela disse que não, que é sim um jogo diferente, que é um jogo diferente para o Flamengo também, que é um jogo grande, que o Flamengo espera, claro, vencer o jogo no próximo sábado diante do Vasco. Então o Flamengo finalizando aí as preparações para enfrentar o Vasco, semifinal de Campeonato Carioca hoje. Treino aberto, 15 minutinhos para a imprensa, bate-papo com Varela. Esse é o resumão do dia, GV. Muito obrigado, Thiago Carvalho, que trouxe pra gente todas as informações. Vamos para a polêmica, então. Fala do dirigente do Vasco, do Marcelo, ex-presidente do Bahia, grande presidente, né? Foi muito bem no Bahia. Ele foi presidente do Bahia. O Marcelo Santana? Foi presidente do Bahia. Eu não sabia. Foi, depois foi o outro Marcelo. Isso. Que eu esqueço o nome também. Ele foi o presidente mais jovem do Bahia. É, porque o outro já começou na transição para venda. Aí parece que ofuscou um pouquinho. Ele é muito amigo da Clara Albuquerque, que é da TNT Sports. Vamos escutar a fala do Marcelo. Declare seu amor pela comida com... No ano passado a gente tentou jogar, por exemplo, o clássico contra o Fluminense, no Maracanã. Também não nos foi permitido, a gente terminou fazendo essa partida no Engenhão. O Vasco não pode ser o mandante no estádio
e não ter direito a explorar camarote, não ter direito a explorar alimentos e bebidas, estacionamento, que são receitas significativas. A gente não tem problema nenhum em jogar no Maracanã. Agora, tem que ser também quando seja interesse do Vasco da Gama. O Vasco não pode jogar no Maracanã só quando é interesse dos outros. Na segunda pela manhã, a gente conversa com o nosso grupo de jogadores, abre-se a possibilidade do Nilton Santos, a gente faz o contato, e aí depois que terminou vazando em público, aí o Flamengo tentou fazer um contato com a gente sobre essa possibilidade das 2 partidas no Maracanã, mas aí a gente já tinha tido conversa com um grupo de jogadores, conversas internas com a diretoria, conversa com o próprio Botafogo, e aí a gente preferiu manter a nossa posição. Se se entende que é necessário essa zona de bloqueio da parte norte e da parte sul, não tem problema nenhum, não é o ideal, repito, mas por questão de segurança a gente tem que fazer essas 2 áreas de bloqueio, e entendo o respeito. A gente pode ter uma preferência ou outra individual, mas o interesse coletivo tem que ser preservado. Então os jogadores do Vasco são maduros o suficientes, esse debate sobre a grama sintética é válido. Agora, o Nilton Santos tem uma grama homologada pela FIFA, joga Campeonato Brasileiro, joga Copa Libertadores, joga Copa Sul-Americana, então não há nenhum impeditivo, como outros estados no Brasil também tem. Cara, eu ia até pedir pra botar o post do Coutinho, só pisca aqui rapidinho, porque eu acho que não vem ao caso. Fernandão e Flávio Mendes, você foi capitão do Vasco. O Vasco tem todo o direito de escolher onde quer jogar, porque o mando é dele. Entretanto, se o seu capitão, Verratti, e o jogador mais importante do time, que é o Coutinho, postam exatamente isso, e você vem a público, foi o caso do Marcelo Santana, que eu admiro muito, e fala, não, porque o camarote, estacionamento... Fernandão, o que está me dando a impressão é que isso tudo está à frente do resultado esportivo. Porque se o seu capitão e o seu principal jogador são contra o sintético, aí você tem que conversar com eles, botar o coletivo em relação ao individual. Mas o capitão fala pelo time. O Coutinho é o líder técnico. E aí fala de estacionamento, de camarote. O importante é quem tem que decidir, quem tem campo, Fernandão. Que história é essa? Eu concordo com você. A direção, quem tem que dar é o campo e bola. Claro. Até porque... Quem vai ser cobrado depois são os caras. São os caras. Quem se coloca à prova a cada jogo são os jogadores. E é bem controverso, porque aconteceu isso com relação à postagem, a galera levantando uma bandeira contra os jogos na grama sintética. E quem levantou essa bandeira foram os jogadores. Não foi ninguém que está de fora, foram os caras que fazem o show acontecer. Então, quando ele chega e diz que eles têm um melhor resultado extra-campo com relação a algumas coisas que podem chegar e que não poderiam chegar no Maracanã, a gente acaba não entendendo por quê. A gente sabe que o Vasco vem de um tempo sem vencer o Flamengo, como o Thiago falou. O time do Flamengo vem numa rotação diferente. No último jogo, no último enfrentamento entre as 2 equipes, o Flamengo esteve muito acima do Vasco e o resultado que acabou se definindo ficou até bom para o Vasco, porque o Vasco foi muito omisso com relação ao seu comportamento, com relação ao Flamengo. A intensidade do Vasco foi muito abaixo. E dentro de um jogo como esse, GV, se você, no mínimo, não igualar a rotação da equipe que está em um momento melhor que a sua, você vai ter dificuldades. E aí, quando a diretoria vem falando de coisas extra-campo, acaba tirando o foco. Só que o Vasco tem que se preocupar em ganhar o jogo. Eu quero levar para lá porque eu acho que eu posso dificultar para o Flamengo. Aí é uma outra estratégia. Aí o Vasco tem que pensar no que ele está dizendo para a gente. Só que tem que ser direto. A torcida quer ouvir uma coisa contundente. Por que o Vasco vai jogar lá, se o Coutinho e o Verratti não quer? Não pode ter rodeio, tem que ser direto. Eu acho que, com relação ao Maracanã, ao torcedor, a tudo que o Maracanã proporciona, as vitórias inclusive, que o Vasco... acesso à Tijuca inteira, muito vascaíno, Maracanã. Muito mais próximo de São Januário. Do lado, as vitórias que o Vasco já teve no Maracanã, todos os clássicos que já houveram ali entre as 2 equipes, não tem sentido escolher. E outra coisa que você trouxe aqui no intervalo pra gente. O Verratti e o Coutinho são lideranças. Você vai passar esses caras... eu sei que são 2 caras maduros, etc. Mas assim, então, eu não sei. Eu sinceramente não sei qual é o ambiente em relação a isso, não. Da mesma maneira que eu falei aqui quando esse movimento dos jogadores foi feito, eu vou repetir. Primeiro, quem tem que decidir, no meu ponto de vista, tá? É o jogador. É quem vai estar dentro do campo. Porque, como vocês bem falaram aqui, depois quem sofre são os atletas e, obviamente, o torcedor. Mas, para mim, eu acho que o grupo ele tem que ser ouvido antes de qualquer decisão. Dito isso, tenho o maior respeito pelo Marcelo Santana. Acho que tem situações interessantes da fala dele ontem lá na Ferge. Mas eu não acredito que
o jogo não tenha sido no Maracanã pela falta de camarote, estacionamento, ingresso. Até porque isso não é o principal, Bigode. Isso para mim não é a parte desportiva. Eu acho que isso é um argumento e é válido, mas na minha cabeça não entra. Não entra. Para mim, está muito claro. O objetivo do Vasco ao levar o jogo para o Newton Santos é muito mais em prejudicar o jogo do Flamengo do que em benefício próprio. Muito mais. Por quê? Vocês já disseram aqui. As lideranças técnicas do Vasco, e aí eu vou citar os dois que postaram, que eu vi, que eu sei que postaram, Verratti e Felipe Coutinho, eles são contra a grama sintética. Pelo menos foi o que eles expuseram pra gente na última semana. Então eu tô falando baseado no que eu vi, baseado no que eles disseram. No mínimo, Bigode, fica feio. Claro. As duas lideranças, o artilheiro do campeonato, o atacante, pô, de repente, de mais destaque no Rio hoje em dia, posta, o Coutinho, pô, é o único prateleira top master do futebol mundial, craque de bola, posta. Aí 3 dias depois, e eu tô contigo, pra mim a decisão é orgulho, o Vasco vai e quer mandar isso no sintético. E apesar de o Vasco vai fazer 2 treinos lá, antes do jogo, na grama lá do Newton Santos, pra mim, as duas equipes vão chegar em igualdade em relação ao gramado. Igualdade. Tanto o Flamengo pode ser prejudicado, beleza, acho que até pode ali, especialmente no início do jogo, até você pegar ali a velocidade da bola. Mas o Vasco também vai ser prejudicado. Se o objetivo era influenciar negativamente o estilo de jogo do seu adversário, não sei se foi a alternativa mais correta. Porque aí não leva, por que não leva para um estádio menor aqui no Rio de Janeiro? Porque com grama natural, mas uma grama um pouco mais alta, que segure um pouco mais a bola. Talvez essa estratégia fosse mais adequada do que você levar para um lugar que você também não conhece o terreno. E você não joga no qualidade, não dá para comparar o time do Flamengo com o do Vasco. E não quer dizer nada, gente, porque clássico é clássico. O Vasco pode fazer 5-0 no Flamengo. Mas não muda, mas não vai mudar. Mas, assim, é óbvio que é estratégia, GV. São 2 enfrentamentos que você vai usar as suas armas para vencer o cara da melhor forma possível, o seu adversário. Mas que seja claro, olha, a gente quer igualar o jogo e acho que a gente acredita que botar o Newton Santos naquele gramado, a gente pode conseguir igualar. E tudo bem, faz parte do game. Só que é bom ser claro com a torcida. Não, mas se fala isso, a gente tá aqui batendo pau pro Marcelo Santana. Agora falar que é por causa do camarote, do estacionamento, pelo não sei o quê, aí sinceramente, o Marcelo não é da bola, como o Pedrinho e o Felipe são, mas ele foi presidente do clube e ele conhece o jogador. E você falou uma coisa muito importante. Se as lideranças, e aí citando aqui Verratti e Coutinho, são contra a grama sintética, como é que fica o vestiário? E a gente sabe como é que isso funciona. Você sabe também. Tu sabe como é que isso funciona. Enfim, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. E aí o Deco, dirigente do Malvadão, falou isso aqui. A gente preferiu os 2 jogos no Maracanã até para tornar o campeonato um pouquinho mais atraente, né? Até para ter mais gente batendo mais recordes de público como foi em 2024. Mas o Vasco foi irredutível, mesmo com as ponderações do próprio JEP, da televisão e da própria Ferg, quis manter um jogo no Engenhão. O JEP fez ponderações bem relevantes com relação à segurança, até porque a gente não está num sábado qualquer, um sábado de carnaval, que vamos ter algumas limitações de acesso nas intermediações do estádio, mas vamos ter 2 setores interditados, tanto o setor sul quanto o setor norte do estádio Newton Santos não estarão disponíveis para venda. Mas, novamente, o estádio foi confirmado às 18 horas no próximo sábado. Até semana passada, o próprio Felipe Coutinho, uma das estrelas aí do Vasco, participou da campanha liderada aí pelo Neymar e por outros jogadores contra a grama sintética. E agora o Vasco toma a decisão de jogar na grama sintética. É exatamente isso que o Deco Rosman, homem que manda no Leblon, falou. É o que a gente trouxe aqui. Bom, vamos aguardar, tomara que seja um grande jogo e que esse clima de mimimi fique do lado de fora, que no campo a bola role, sem agressão, sem nada disso, e que vença o melhor. Aí a gente só vai poder trazer para vocês no nosso Cariocão Superbet, que domingo vai ser que horas, Ferinha? 18? Paramos aqui uma artezinha para vocês para mostrar os confrontos de Flamengo e Vasco que rolaram no Newton Santos. Todas as vezes que o Vasco jogou no Newton Santos e todas as vezes que o Flamengo jogou no Newton Santos. Não são confrontos. Eu que sou uma mula. 2-0 Botafogo Brasileirão em 2023. Ganhou do Fluminense em 2023 de 4-2.
ganhou do Botafogo no Cariocão de 2024, 4-2, ganhou do Fluminense e tomou um 3-0 ano passado pelo Brasileirão. Ano passado, janeiro, Brasileirão. A data deve estar errada. A data está errada. É porque janeiro não tem como. Janeiro é Cariocão e dia 5 não tem ninguém nem treinando ainda. Mas foi um atropelo do Botafogo esse último jogo no Newton Santos. 60% de aproveitamento e o Flamengo jogou 2 vezes, ganhou do Botafogo de 2-1 em setembro de 23 e tomou um atropelo histórico que era para ser 10-1. Poderia ser pior. Botafogo. Agora sim. Fico feliz com os 4. Trouxemos aqui o retrospecto. Você pode crescer a tela, Fera, pra galera printar e mandar nos grupos para mostrar que não vai fazer muita diferença, talvez sim. Enfim. Uma coisa interessante, não teve nenhum dos dois empatou ainda. Não teve empate. Não teve nenhum empate. Flávio Amêndola. Se empatar, o Flamengo leva vantagem pro jogo de volta, né? E aí joga por um empate. Porque passou em primeiro. Isso aí, é bom falar pra galera que são 2 jogos. Isso. São 2 jogos. E o Flamengo tem a vantagem de 2 resultados iguais. Assim como Volta Redonda contra o Flusão. Se perder o primeiro 1-0, ganhar o segundo 1-0, avança. Não tem disputa de pênalti nas semifinais. Bota o Thiago rapidinho aqui pra gente chamar o Vaguinho, por favor. Pô, isso é mó vacilo, mano. Vou até sentar aqui com os amigos aqui pra gente avaliar de frente. Eu gostei. Tá muito parecido. Sacanagem. Tá muito parecido. É porque essa aqui a gente botou um efeito do Instagram. Isso. Aí deu uma tremida. E ele ficou feliz quando compararam com o Johnny Depp, mas o Johnny Depp nesse filme tá legal, não. O Johnny Depp ali tava com a cara toda machucada, mão de tesoura. Vaguinho! Cadê o Vaguinho? Cadê o Vaguinho? Vaguinho! Eu tô sem... Rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. O jogo vai ser no Newton Santos, né? O rapaz do Vasco aí falou sobre receitas. Pode até ser que isso tenha acontecido, mas eu acho que se tivesse jogado limpo com o Flamengo, talvez ele poderia estar fazendo essas receitas lá no Maracanã. E eles simplesmente optaram por lá. Beleza, o jogo vai ser e vença o melhor. No papel, né? E até então, o Flamengo está muito superior ao Vasco. E não sei se vai dar pro Vasco, não. Pode ser que eles tentem alguma coisa. Ainda mais eles que têm esse jogo de bolão pra frente. Quando quicar lá, o Verratti correr, já vai abrir língua e eles vão ver a merda que eles fizeram. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você curta, compartilhe. E se você não for inscrito, se inscreva aí. Não custa nada. É só clicar lá, se inscrever. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.